Amados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos convida a meditar sobre uma palavra de encorajamento, uma palavra que traz um ânimo ao nosso coração diante das dificuldades que passamos, diante de tudo aquilo que traz algum tipo de preocupação e nos faz ficar meio que aprisionados ou totalmente aprisionados diante desta preocupação. Não se perturbe o vosso coração, nos diz o Senhor. Então, diante disso, para podermos deixar com que essa palavra adentre no nosso coração e vá fazendo os efeitos necessários, precisamos apresentar ao Senhor como numa prece, pedindo ao Senhor e apresentando ao Senhor aquilo que traz a preocupação, aquilo que perturba o nosso coração. E diante desse apresentar ao Senhor aquilo que perturba o nosso coração, também fazermos ali um exame de consciência para vermos os caminhos que nós tomamos no nosso dia a dia. O Senhor nos diz: eu sou o caminho. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nós sabemos disso. Mas mesmo sabendo que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, muitas vezes tomamos caminhos diferentes, mesmo sendo cristão, mesmo crendo no Senhor. Mas, diante daquilo que atrai o nosso coração e nos leva a planejar coisas pessoais, e de repente, diante desse segmento, não sendo o caminho do Senhor, mas nossas ideias, acabamos caindo em algum tipo de frustração, alguma coisa que não acontece de forma como nós queríamos que acontecesse. E diante dessas frustrações, vem então preocupações, ansiedades, situações que tomam conta do nosso coração e nos deixam mais entristecidos, preocupados. Então cada um, mesmo criança até adulto, tem algo que traz preocupação ao seu coração, tem algo que traz tristeza. Às vezes esperamos muito de alguém e nessa espera de muita coisa de alguém acaba não sendo ali acontecido da forma que gostaríamos que acontecesse e a frustração está aí presente. Esperar sempre algo de alguém que, por ser humano, é limitado, é frágil e não corresponderá àquilo que nós esperamos, as nossas expectativas. Assim também na vida matrimonial, muitas esperas um no outro e muitas vezes frustrações porque ali o cônjuge não correspondeu àquilo que está sendo esperado, a expectativa. E as frustrações na vida a dois, as preocupações da vida a dois, na vida ali de jovem, enquanto busca de uma oportunidade de trabalho, as frustrações porque não consegue ali o trabalho desejado, e ainda mais diante dessa situação que vivemos de crise, preocupação por conta do desemprego que cresce muito, as pessoas que são comerciantes, têm seu comércio e ainda não pode abrir, ou que abriu, mas com uma conta muito grande a ser paga, e não sabe como isso irá acontecer, quando essa situação passará. Então, preocupações que enchem o coração, tiram o sono, tiram a paz. E diante de toda essa situação tensa, preocupante, muitas vezes esquecemos do caminho que é o Senhor. A preocupação toma conta do nosso pensar e nós esquecemos da nossa fé. Esquecemos daquele que nos fortalece, daquele que nos dá a condição de caminharmos mesmo diante das tempestades. E é diante deste momento de preocupação, diante desse momento de ansiedade que toma conta do nosso coração, desse desespero muitas vezes, até no olhar, é que o Senhor vem hoje nos trazer essa palavra que acalma o nosso coração, que faz aquietar as tempestades interiores. Quando o Senhor nos diz: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus. Amado irmão, amada irmã, o Senhor hoje fala ao nosso coração: tendes fé, paciência, calma. Está difícil, está muito difícil, mas tudo vai passar. Espere no Senhor, busque ali a oração, entregue na oração as suas preocupações, mesmo que essas palavras muitas vezes são em meio a lágrimas, mas as suas lágrimas também farão parte da sua oração.
Deus ouvirá e colherá a sua prece, as suas orações. E peça ao Senhor também que, mesmo diante de todas as preocupações que tomam conta o seu coração, mas que não desvie do caminho. Ser firme. Então peça ao Senhor: Senhor, diante da minha dificuldade, diante do meu desespero, não deixe com que eu perca o caminho, não deixe com que eu tome outros caminhos, pois só Tu és o caminho. A quem iremos, Senhor? Falando como São Pedro, a quem iremos? Somente Tu tens palavras de vida eterna. Então o Senhor hoje nos convida a voltarmos o coração para o Senhor, abrirmos os nossos ouvidos para escutarmos a Sua palavra, que traz esta força, este ânimo a nós, para não desesperarmos diante das dificuldades. E se nós olhamos a realidade aqui no nosso país, no mundo, porque todos passamos por essa pandemia, mas a nossa realidade aqui no Brasil, diante de todas as informações que nos chegam, diante das reportagens e tudo mais que chega à nossa casa, muitas vezes podemos sim ficar desesperados, mas creiamos no Senhor, acreditemos. E diante daquilo que são as frustrações que trazem tristeza, angústias no seu coração, não se desesperem. Especialmente aqueles que têm mais dificuldades em relação à fé, em relação ao seguimento do Senhor, que diante das preocupações vem até mesmo a tentação de poder ou de querer tirar a sua própria vida. E muitos chegam a esse extremo de desespero. Muitas vezes querer até desejar a morte para cessar a frustração. Amado irmão, amada irmã, renuncie a estes pensamentos. Renuncie e peça ao Senhor para poder gerar ânimo, esperança no seu coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também, diz o nosso Senhor. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Nós temos um lugar. E aí uma outra palavra que responde o Salmo de hoje, que nos dá uma alegria muito grande e uma fortaleza muito grande, para que nós não sintamos sozinhos, para que nós não sintamos desamparados, esquecidos. A resposta do Salmo de hoje: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Essa palavra o Senhor fala para nós. Amado irmão, amada irmã, você é um filho de Deus. O Senhor te ama. O Senhor cuida das tuas dificuldades. O Senhor providencia o necessário. Lá em Isaías, o Senhor vai nos dizer o quanto Ele nos ama. Ele nos diz: Tu és precioso para mim. Por ti troco reinos. Olha o Senhor que declara o seu amor para nós. Por ti troco reinos. Acreditemos no Senhor. Peçamos a Ele que aumente a fé diária no nosso coração. E diante dos descaminhos que tomamos muitas vezes, reconheçamos os nossos erros, muitas vezes nossa teimosia de querer fazer tudo por nossa conta, do jeito que a gente quer. Deixemos que o Senhor seja de fato o nosso pastor, o nosso guia, ilumine os nossos passos e retomemos ao caminho do Senhor. Creiamos no Senhor, esperemos no Senhor. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Vai providenciar tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos. Tenha fé, creia, espere, o Senhor é fiel. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.